Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa melodia, essa música sagrada, que nós iniciamos mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, 21 às 22 horas, ainda neste mês de junho, né, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM. Hoje nós estamos realizando o penúltimo programa na Rádio Tropical. Eu queria lembrar a vocês que a partir do dia 6 de julho, próximo dia 6 de julho, que também é um sábado, nós vamos passar a transmitir
apresentar o programa A Umbanda Sem Fronteiras exclusivamente pela Rádio Metropolitana. Vai ser no mesmo dia, gente. Sábado, de 9 às 10 da noite, só que ao invés de você sintonizar o 830 da Tropical, você vai sintonizar o 1090 da Rádio Metropolitana, tá certo? E para o nosso boa noite, aqui do meu lado, a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, minha esposa. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, irmãos queridos da família Tel, todos os ouvintes. Que nós possamos ter um dia abençoado, com muito aprendizado, com muita luz nos nossos caminhos. Que assim seja. Meu querido irmão Bahia, boa noite, irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, irmãos presentes. Boa noite para nossa querida família Tel e amados ouvintes. Que possamos aqui trocar energias, experiências, né? Que isso é importante para a nossa evolução. Com certeza. Nosso querido irmão terapeuta holístico e pesquisador na área de transtornos mentais, professor Humberto Vieira. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, nossos amigos de casa. Que tenhamos um programa com muita paz e muito aprendizado. Se Deus quiser. Meu irmão Vinícius Alcântara, cheio de gás. Fala, meu querido irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os irmãos aqui da mesa. Boa noite, queridos ouvintes e a querida família Tel. Com certeza. Querida irmã Luciene, conte-me tudo, não me esconda nada. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de muito aprendizado e muita luz. E ao lado da Luciene, a minha querida irmã Érica Regis. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos que estão aqui, família Tel. Boa noite a todos os ouvintes. Maravilha. Eu acho que hoje tem irmão da família Tel aniversariando, né, dona Flávia? É, a nossa querida irmã Rosilanda, a Rose, está fazendo aniversário hoje. A Rose lá da cantina? É a Rose, isso, nossa irmã querida, parabéns, irmã. Muitos anos de vida, saúde, muita paz, muita luz nos seus caminhos. Que Oxalá te abençoe. E além disso, tem um casal aí muito conhecido que também estará fazendo aniversário amanhã, dia 23 de junho. Conta pra mim, dona Flávia. É nós, né? É nós aqui? É nós. É nós aqui outra vez? Isso, Com certeza. Olha, eu costumo dizer, gente, sem falsa modéstia, sem brincadeira, a minha vida particular, ela tem duas fases. Uma antes de eu conhecer minha esposa e outra depois. Quando nós nos casamos, todo mundo dizia assim: vocês são muito jovens para se casar, espera ficar um pouquinho, deixa o tempo passar, deixa as coisas melhorarem. Se esperar as coisas melhorarem, a gente ia morrer encalhado. Até hoje não melhorou muita coisa não. Nada, entendeu? Então, olha, graças a Deus, eu e minha esposa estamos aqui. Eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus ter me dado essa pessoa que é minha mãe, é minha esposa, é minha companheira, minha orientadora espiritual, é tudo. Parabéns para você. Parabéns para nós. Aturar, hein? Que nós possamos estar juntos por mais muitos anos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos agora para o spot do professor. Ó, mas peraí, que fundo musical é esse que ela botou? Cadê? Aumenta. Oh, é pra chorar? Isso é homenagem pra gente, tá vendo só? Amanhã vamos dançar essa música, hein, amor? Com certeza. Então vamos para o spot do professor e para o quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987.
Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, este mês, pela Rádio Tropical. Não esqueçam que a partir do dia 6 de julho, próximo dia 6 de julho, continuaremos aos sábados de 9 às 10 da noite, porém, pela Rádio Metropolitana em 1090. Muito bem, no quadro Transformando, no último sábado, o professor Humberto Vieira começou a falar sobre o caso de uma irmã evangélica que ela tinha, inclusive, inicialmente criou algumas resistências em relação à terapia retropsíquica reconstrutiva, exatamente por causa da sua opção religiosa. Mas conta para nós como é que ficou isso, professor. Bem, como a dor vence qualquer coisa, né? Ela aceitou a terapia. Como disse, a coisa surgiu quando ela tinha 15 anos e o pai dela teve uma operação. Foi justamente quando chegou no hospital. Na regressão, ela se viu como uma mulher que estava numa cama e recebeu a notícia de que estava com câncer já no final de vida. Ela, como era muito materialista, e aí entra a questão do materialismo, a gente vê como é que isso causa problemas no futuro, ela entrou num pavor terrível, porque vendo que ia morrer. E o medo é o que leva a gente para uma situação difícil. Ela acabou desencarnando e não tinha motivo, mas ela foi arrastada para um umbral, para uma região de sofrimento, por conta do medo. E ela ficou lá durante muito tempo, até que chegou um dia, os benfeitores espirituais, no caso dela, ela viu um anjo, até por conta da religião, era um anjo de asas, a levou para uma colônia, onde lá ela se sentia muito bem, e depois ela voltou, saiu dali do consultório dando gargalhadas, rindo, até porque a gente costuma dizer que é a intimidade do ser que se expressa no corpo físico. O cérebro dela começou a produzir determinados neurotransmissores que começaram a trazer bem-estar. Ela foi embora, teve que voltar uma segunda vez para um complemento, e a partir dali ela nunca mais teve problema. Mas a gente sempre lembra de uma coisa, a necessidade de uma reeducação. Foi o que aconteceu com a Patrícia, uma reeducação para você voltar a viver. Ela era uma menina que de 15 aos 22 anos ficou presa dentro do quarto. Quando se libertou da doença, ela partiu para a night, partiu para a farra, e ela queria aproveitar. Depois de alguns meses, a mãe nos procurou, perguntando o que a gente podia fazer para trazer a filha para casa. Então, quer dizer, ela se liberou completamente. O que precisa é realmente ter uma continuação de um trabalho que muitas vezes a psicologia pode fazer, que é reinserir a pessoa dentro da sociedade. Compreendi. Agora, você vê uma coisa, hein, Érica, que eu estava aqui pensando, como é que as coisas se processam, né? Você vê que, de um determinado momento, vamos dizer assim, as questões mentais desses transtornos todos, impedindo a vida da pessoa, e de uma hora para outra, eu acho que isso é até meio que perigoso, de uma hora para outra a pessoa se libertando daquilo, como é que a pessoa vai fazer? É como se você carregasse uma mochila com 50 quilos nas costas e de uma hora para outra você ficasse livre daquele peso, entendeu? Eu já vi casos de pessoas, inclusive, não querendo largar a mochila, entendeu? Se sentindo bem com aquilo ali. Às Entre vezes as aspas. pessoas ficam dependentes de sofrimento também, né? Aquilo vira uma codependência. Como é que eu vivo sem aquilo? É que nem as pessoas que cuidam muito tempo de parentes doentes, né? E ficam naquela coisa, cuidando anos e anos. Aquele paciente, quando morre, ela fica sem saber o que fazer. E agora, o que eu faço com a minha liberdade?
Eu acho que deve ser a mesma coisa de pacientes dependentes químicos que quando saem fazem essas internações que ficam um tempão e dali fazem o quê? Porque tudo também, a sua vida inteira estava ligada àquilo, né? A sua vida vivia em função daquilo. Aquilo não existe mais, como é que você vive? Então acho que deve ser bem difícil mesmo. É uma coisa bem complicada. Agora, eu não sei, como é que você vê isso, Flávia? Nós que lidamos com casos bem semelhantes aos que o professor Humberto Vieira vê lá nos 2 consultórios que ele tem na Tijuca, em Copacabana, a gente costuma dizer que todas essas patologias existe uma causa primária. Tá? E é claro que a gente nunca deve generalizar, mas a gente costuma dizer que se a gente fosse generalizar, a gente chamaria, vamos dizer assim, a gente creditaria essa causa primária à falta de vigilância dos pensamentos, das palavras e das ações, que a partir daí é que vão sendo desencadeados todos os processos. Como é que você vê isso? É complicado, né, Luiz? As pessoas têm que entender que elas precisam, que elas estão aqui, né, para se modificarem, né? E elas precisam acompanhar isso, né? Elas precisam se trabalhar para que elas possam ir se melhorando, tendo comportamentos adequados para que ela possa ter uma vida positiva, né? Para que ela possa atrair coisas positivas para a vida dela. E se não faz dessa forma, ela acaba sofrendo, né? A gente vê diariamente situações mais ou menos parecidas com essa que o Humberto nos relatou, por conta exatamente de falta de vigilância. Muitas vezes, é claro que a gente sabe que existem as situações que a pessoa viveu no passado, mas que ela continua alimentando conforme os procedimentos dela. Com certeza. Então, é muito complicado. E é complicado também ela entender, muitas vezes, que ela precisa de auxílio, que ela precisa de ajuda, que ela está doente. É muito difícil também a pessoa chegar até esse entendimento, né, que ela está doente, que ela precisa de um auxílio. Né? Quando ela desperta para isso, ela desperta porque ela já está num momento que ela não consegue suportar mais. Né? Geralmente, quando a pessoa vai em busca de ajuda, é porque ela realmente está no desespero. Ela já não aguenta mais aquela situação. Né? Aí sim ela vai buscar ajuda. Né? Mas vai ser ajudada, mas ela também tem que acompanhar o processo. Não adianta ela ir ao médico, é como se ela fosse ao médico e não tomasse o remédio. Né? Ela precisa acompanhar isso também para que ela tenha uma melhora completa. E eu queria levantar uma bola para vocês, viu, Luciene? Que uma ocasião eu escutei, muito interessante, né? Sobre as formas de tratamento, ou seja, as ferramentas através das quais a gente pode ter a chance de se curar, quando não se tem exatamente vamos dizer assim, quando a gente está doente, a gente está tão tomado, né, de processos obsessivos, uma série de questões, que a gente não consegue exatamente ter as iniciativas. Então, me levantaram uma bola, uma ocasião, sobre qual seria o método mais eficaz. Porque você tem as religiões, você tem as terapias complementares, entre as quais a terapia retropsíquica reconstrutiva, que é essa maravilha que a gente já está conversando aqui com o professor Humberto Vieira. Então me levantaram, mas qual é que vale mais? Pô, eu vou na Umbanda, não me curo, e vou lá para o professor Humberto Vieira, fico bom, eu vou para o yoga, seja lá o que for. Então, quer dizer, como é que fica essa questão? Isso é uma questão assim, individual de cada um, que a gente não pode generalizar, já que são tantas as ferramentas disponíveis para você tanto caminhar para o mal como caminhar para o bem. Como é que você vê isso, Lu? Eu vejo que cada um tem o seu caminho, né? Ou dentro da Umbanda, do Espiritismo, até mesmo dos evangélicos, cada um se liga naquilo que realmente tem que se ligar, naquilo, ou então para outro tratamento alternativo. Mas, Luiz, eu creio que tudo vem do autoconhecimento. A criatura tem que se autoconhecer.
busca do autoconhecimento, de se conhecer, do que está acontecendo, o que está causando, por que está assim. E a partir daí, se autoeducar. Sim, mas aí eu pergunto, Vinícius, dentro do que a Luciene está dizendo, como é que a gente vai, dentro de um processo patológico, um processo doentio, processo obsessivo, seja ele qual for, muitas vezes a gente não tem o discernimento para buscar essa auto-observação. Como é que a gente faz nesse caso, na tua opinião? Nossa, na verdade, acho que tudo começa como a Flávia falou anteriormente, né? Quando a pessoa se sente realmente não tem mais saída, ela vai procurar alguma saída, de algum jeito, né? E é aquela questão das duas vias, né, na verdade, né? Você tem um caminho por amor e um caminho pela dor, né? E quando chega no momento que a dor é tanta, você fala, não dá mais para seguir esse caminho. E aí você vai procurar alguma coisa. Qualquer caminho para ela vai ser... Fala aqui. Qualquer caminho para ela vai ser importante, seja onde for aliviar aquele momento dela, é onde ela vai ficar, né? Então, eu acho que é por aí. Vai na tentativa e erro. Exatamente. Até conseguir. Eu acho que já que nós estamos falando, o intuito é a espiritualidade, eu acho que chega um certo momento em que a pessoa entra, mesmo que não sabendo, ela entra, começa a fazer um pedido. E aí vem o socorro. Aí sempre aparece alguém, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque as pessoas são intuídas a fazer essa ajuda, se a pessoa não consegue se ajudar sozinha. Bahia. Fala pra mim, o anjo com asas e tudo apareceu na sua vida? Diga lá pra mim. Você disse assim, olha, você vai lá na Rua Goiás 548, que lá é o lugar. Luiz, esse anjo me acompanha já de muitas vidas. É mesmo? É seu velho camarada? É meu velho amigo. E, com certeza, esses mentores estão juntos de mim há muito tempo. Então, não apareceu assim. Isso aí tem uma história longa. Professor Humberto Vieira, um caso daqueles assim, picantes, tá? Para o pessoal ficar em casa com um gostinho de quero mais para sábado que vem. Conta para mim. O senhor contou uns 800 aqui pra gente quando a gente estava fora do ar. Fala para mim. Um caso interessante foi uma senhora que ela apareceu dizendo que era noiva, já era uma senhora, cerca de 40 anos, estava noiva há 1 ano, nunca tinha tido uma relação com o seu noivo, com o seu namorado, porque ela já tinha sido casada no passado, e neste casamento ela engravidou, fez um aborto espontâneo na cama durante dormindo. Quando ela viu aquela situação, ela tomou pavor a sexo. Tanto é que o marido dela abandonou-a. E ela agora está noiva e ela quer saber o seguinte, ela nos procurou porque ela estava querendo se casar, porque o noivo fez uma proposta. Como se casar se não vai haver uma relação? Muito bem. Inclusive nós estamos no mês de junho, que é o mês de Santo Antônio, santo casamenteiro, não é verdade? O assunto tem tudo a ver, não é isso? Com certeza. E no próximo programa do dia 29 de junho, que é o último programa nosso aqui na Rádio Tropical, tá certo? Você vai contar para nós exatamente isso e vai continuar contando muitos casos lá na Rádio Metropolitana. É só os nossos queridos irmãos ouvintes continuarem com a audiência lá na Metropolitana. Vai continuar a ser todos os sábados, de 9 às 10 da noite, com o professor Humberto Vieira, com a família Tel, com todo mundo junto. Tá certo, gente? Bem, minha querida irmã Rosane, coloca o spot do professor Humberto para a gente ir para os recados da semana, por gentileza. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz.
Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Queridos irmãos, programa Umbanda Sem Fronteiras, vamos aos nossos recados da semana, lembrando mais uma vez que a partir do dia 6 de julho, sábado, nós estaremos transmitindo, não é verdade? O nosso programa será apresentado a partir da rádio Metropolitana AM em 1090 kHz, tá certo? Hoje é o penúltimo programa. Continuaremos aos sábados, de 9 às 10, só que a partir de 6 de julho, na rádio Metropolitana. Querido irmão Bahia, conta pra nós que depois de amanhã, dia 24, estaremos lá com a alegria dentro do TEL, que é a grande falange da Ibejada. Fala pra nós. Isso, Luiz. Grande sessão. Dia 24/6, segunda-feira, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações: 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha. Meu querido irmão Vinícius Alcântara, fala para mim do nosso evento Umbanda em Debate, parte 2, agora em julho. Isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para o evento doutrinário Umbanda em Debate, parte 2. Nesta ocasião, haverá a exibição de um DVD, seguida de grande debate sobre os seguintes temas: entrevistas de Pai Ronaldo Linares e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, opiniões de dirigentes espirituais acerca da Umbanda e as manifestações de terreiro. Dia 6 de julho, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações: 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha. Querida irmã Luciene Oliveira, fala do nosso irmão César Delfino. Conheça o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações: 3101-7168. 3101-7168. Minha querida irmã Érica Regis, está chegando a hora da 11ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Quem ainda não se matriculou, dá a dica para o pessoal, querida irmã. Ainda dá tempo. Se você, meu irmão, gosta dos ensinamentos que são transmitidos aqui no programa e quer aprender mais sobre a nossa religião, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as inscrições para a 11ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início em 4 de julho de 2013. O curso tem a duração de 5 meses, sendo ministrado pelo Luiz Fernando Barros e pela mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou também à distância, através de um computador. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações: 2597-1323, 2597-1323. Ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Eu queria lembrar que o professor Humberto Vieira, que está aqui do nosso lado, ele atende com os consultórios em Copacabana e na Tijuca, e para a marcação 3258-3987, 3258-3987. Com certeza, segunda-feira, gira de crianças, vamos colocar uma música sagrada aí dessa maravilhosa falange, Rosane? Todas três em carreirinha. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Oi!
crianças, mensageiros de Oxalá. 27 de setembro vai ter festa nova. Com certeza absoluta. 27 de setembro, Dona Flávia vai fazer uma grande gira para Ibejada, mas ainda está longe, né? Deixa para segunda-feira, gira de consulta com as nossas crianças do Astral. E nós vamos rapidamente, então, para os nossos anúncios, inclusive o do professor, e daqui a pouquinho nós estaremos no quadro Saravá Umbanda. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. A Rosane ficou me olhando, você não vai falar não e tal? Meus queridos irmãos, programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, neste mês de junho. Não esqueçam, hoje é o penúltimo programa A Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Tropical, tá certo? A partir do dia 6 de julho, sábado, a gente vai continuar transmitindo, apresentando o programa aos sábados de 9 às 10 da noite, só que a partir do dia 6 de julho, na Rádio Metropolitana. Você que já nos escuta, seja pela internet, seja pelo radinho, né, pela caixinha, como a gente costuma dizer, há problema nenhum, é só mudar do 830 para 1090. Tenho certeza absoluta que nós continuaremos juntos e misturados. Agora, fale para o seu pai no santo, para sua mãe no santo, para o seu irmão de terreiro, para o seu vizinho, avise sobre a nossa programação. A gente tem recebido mensagens de irmãos que, gostando do programa. Esse mês nós temos essa contratação maravilhosa que foi o professor Humberto Vieira, que está aqui junto conosco.
nos concedendo a sua sabedoria, os seus conhecimentos, a sua experiência para brilhantar o programa e para que principalmente, não esqueçam disso, que esse é que é o principal objetivo do nosso programa, é fazer com que você desperte para a necessidade da sua reforma interior. Uma vez um médium lá do Templo Estrela do Oriente me disse uma frase que eu nunca mais na minha vida eu esqueci essa frase. Ela disse assim para mim: Luiz, cada dia que passa eu estou me conscientizando mais de que a reforma interior é um caminho sem volta. E é verdade. Então, o tempo está passando e a gente precisa atentar para isso. Tá certo, meu querido irmão, minha querida irmã? Sejamos todos felizes, tá certo? Mas vamos procurar trabalhar isso aí. E por falar em felicidade, eu fico muito feliz quando eu estou do lado da minha esposa. E hoje não é diferente. Tá? Não é diferente. Muito obrigado, meu marido. Ela está aqui do lado para nos apresentar as perguntas dos nossos queridos irmãos que nos enviam para o endereço de e-mail, anotem aí, hein? programa@aumbandasemfronteiras.com. Pode mandar pergunta aqui para o quadro Saravá Umbanda, para o quadro Transformando, para o professor Humberto Vieira responder. Pode mandar pergunta à vontade. Minha querida esposa, diga lá. Essa alma que é reza, tá? Essa alma que é reza. Amanhã é dia da gente, com certeza, passear e por aí vai. Deixa o por aí vai, fica na reticências. A Vera Lúcia, do Rio Grande do Sul, nos pergunta o seguinte. Vera Lúcia, tchê, tu tais aí, tchê? Fala, mãe. Fazem 15 anos que sou da corrente, desenvolvo, mas até agora não sinto vibração das minhas entidades. Por vezes chegam espíritos revoltados que vivem com raiva e muito ódio. Só queria trabalhar com os meus guias. Será que tenho mediunidade? Ô Vera Lúcia, mais uma vez a gente até recebeu uma pergunta como essa de um outro irmão há pouco tempo. Mais uma vez, vamos separar as coisas. Mediunidade, o dom mediúnico, todos nós temos. Se nós estamos aguçando esse dom através do estudo, do trabalho fraterno, do trabalho de terreiro, do trabalho no centro espírita, é uma outra questão. A mediunidade todos nós recebemos. Como é que a coisa se passa, para você poder entender? A gente desencarna, vai lá para cima. Aí o que acontece? Chega na hora da gente voltar, a gente firma um compromisso com o Papai do Céu, dizendo para ele que a partir dali nós vamos reordenar os nossos passos, reorganizar a nossa vida, redirecionar os nossos objetivos. Nós firmamos esse pacto com ele. Só que esse mesmo Papai do Céu, esse Oxalá Supremo, do alto da grandeza de sua vibração, o que ele faz? Primeiro, ele acredita em nós. Porque enquanto ele continuar, isso as entidades nos dizem, enquanto Oxalá continuar mandando novos seres encarnados aqui para esse planeta, é sinal de que ele continua acreditando na humanidade. Isso é a primeira coisa. A segunda, ele te manda para cá e acredita em você. Só que do alto da sua misericórdia, ele te dá um dom através do qual você vai ajudar os seus semelhantes e, de uma certa forma, resgatar, depurar todas as suas dívidas pretéritas. Então o que acontece? Mediunidade, todos nascem com duas, três formas de mediunidade. Só que muitas vezes a gente passa a vida inteira sem nos apercebermos disso, por N razões. A gente não aguça isso aí. Agora, essa questão de você estar recebendo espíritos revoltados e tal, minha irmã, isso muitas vezes, na maioria das vezes, isso é uma questão de afinidade. Ou você está atraindo isso através dos seus pensamentos, palavras e ações nesta sua encarnação, um momento que você esteja... Veja bem, você está falando, você está no Rio Grande do Sul, eu estou no Rio de Janeiro. Tudo eu estou supondo, não é verdade? Nada aqui é verdade absoluta. Você pode estar num momento desfavorável na sua vida e atraindo esse tipo de espírito, ou então, que quem pode falar até muito melhor sobre isso é o professor Humberto Vieira, você pode ter tido um problema com alguém numa de suas vidas e isso está refletindo agora, tá certo? Então, não é por aí também, professor? Pode ter sido isso também? Com certeza, ela pode estar atraindo aí alguma entidade do passado que ela tenha vivido. Ou até mesmo, é bom ela estudar um pouco mais profundamente,
essa questão do próprio animismo, né? Pode Também, ser também. uma própria entidade que ela foi no passado que está aflorando porque ainda está precisando de uma doutrinação, de uma orientação. Com certeza. Então é muito importante estudar essa situação, procurar entender como funciona, porque na verdade a mediunidade, ela pode ser uma mediunidade positiva, que é aquela mediunidade que você controla, que você recebe quem você quer, e a mediunidade negativa, que é aquela criatura descontrolada, que quando chega numa situação muito caótica, acaba virando doente mental. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Chegando à subjugação, né? Você acrescentaria alguma coisa nessa colocação da irmã lá do Rio Grande do Sul, minha querida esposa Flávia? Não, acho que vocês foram perfeitos na colocação de vocês. Eu acho que ela tem que fazer realmente uma reflexão, porque só ela mesma sabe o que ela vive para que, né, ela possa entender. Agora, eu te pergunto em cima disso, que obviamente isso também é a sua praia lá no Templo Estrela do Oriente, a nossa praia, né? Você não acha também que os elementos nisso aí também podem dar um reforço que ela muitas vezes nesse momento ela não tem com relação a ímãs e etc? Isso não pode ajudar também? Ah, claro. Tudo ajuda, né? Ela pode buscar elementos que possam auxiliá-la nesse momento, a se fortalecer. A gente, quando fala elementos, os banhos, essas coisas todas são sempre exatamente. bem-vindos, né? E se ela está falando para a gente que ela participa de uma corrente, nada mais justo do que ela conversar com o dirigente dela, ou a dirigente, a pessoa que está orientando, e explanar para ela o que ela está vivendo, e aí ela vai receber as orientações necessárias para ela poder modificar essa situação, né? Com certeza, seu orientador espiritual. Diga lá para nós a próxima pergunta. A Cecília nos pergunta o seguinte: o Templo Estrela do Oriente trabalha com o povo cigano? Pois gostaria de fazer uma consulta. Olá, minha irmã Cecília, o nosso Saravá Fraterno. Vamos só trocar uma denominação, que eu gosto sempre de deixar isso assim muito bem claro. Quase todas as sessões eu falo a mesma coisa. Não é que a gente trabalhe com o povo cigano. Quando a gente fala de povo cigano, a gente está falando de alguém que está encarnado ainda. O povo cigano, esse povo andarilho, está espalhado pelo planeta Terra aí, em vários locais, entendeu? Então, o que a gente trabalha lá é com a falange espiritual dos ciganos de Umbanda, com certeza absoluta. Lembrando que nem sempre uma entidade cigana, um cigano, foi um cigano em uma de suas encarnações. Tá? Não confundamos isso. Isso é uma roupagem fluídica, já explicamos isso reiteradas vezes. Nem todo preto velho foi um escravo em uma de suas encarnações. Nem todo caboclo foi um índio em suas encarnações. Tá? Nem toda ibejada desencarnou criança. A roupagem fluídica, ela é o quê? Ela é uma demonstração de uma série de virtudes que essas falanges trazem para nós, tá certo? Virtudes que nós precisamos, com certeza absoluta, absorver e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Se não, vejamos o preto velho com a humildade, com a resignação, com a compaixão, a ibejada com a alegria, os ciganos, aquele lado magístico, aquele lado alegre, aquele lado místico deles, o caboclo com seu lado pujante e por aí vai. Tá certo? Fique com Deus. O Edson de São Paulo nos pergunta assim: gostaria de saber o vosso entendimento sobre o uso ou não da bebida alcoólica entre o corpo mediúnico. Querido irmão Edson, nosso Saravá Fraterno, veja bem, meu irmão, o uso da bebida alcoólica, eu só posso falar pelo Templo Estrela do Oriente, tá certo? O uso da bebida alcoólica no Templo Estrela do Oriente está restrito a utilização no ponto riscado das entidades, apenas e tão somente como forma de atração de energias. Nós sabemos que nas bebidas consideradas quentes, nós temos ali um componente químico denominado como azogue, através do qual nós conseguimos atrair as vibrações de Exus e Pombagiras. Nada de se ingerir álcool, porque quando a gente vai ingerir o álcool, o nosso campo vibratório baixa, tá certo? E é exatamente o que a baixa energia, as vibrações densas, necessitam para exatamente penetrar
vamos dizer assim, no nosso corpo espiritual, e muitas vezes você está dando consulta ali, se passando por uma entidade do alto astral e está com o pote cheio. Na verdade, quem está falando ali é um irmãozinho do baixo astral, entendeu? Então a gente não permite esse tipo de utilização. O álcool apenas estão somente no ponto riscado, tá certo? Fique com Deus. Vamos lá, próxima. O André Siqueira pergunta o seguinte: numa visão da Umbanda, qual a diferença entre o crer, conhecer e saber? Olha, por acaso a gente estava falando isso aí também no programa passado. Crer, saber e conhecer. É isso. O crer, quando você chega na Umbanda, a gente tem inclusive a maioria dos umbandistas hoje que frequentam as nossas casas, que aliás são pessoas com um sentido assim muito investigativo. A gente repara isso, né? As pessoas que não querem mais saber daquele negócio assim: você botou a vela aqui, mas por que você botou a vela ali? Isso aí é mironga de santo, filho. Não tem mais essa de mironga. Você tem que explicar por que a vela está colocada no ponto, naquela posição central ali. Bom, isso naturalmente é o pessoal que está chegando, o pessoal que tem a crença. Mas eles não se aprofundaram exatamente na questão doutrinária para saber por que tudo aquilo ali funciona, por que tudo aquilo ali é preciso estar, qual é a razão de se utilizar atabaques dentro do terreiro, qual é a razão de se cantar, qual é a razão de se utilizar o fumo, qual é a razão, como eu acabei de explicar agora, de se utilizar a bebida nos pontos. Tudo tem o porquê da pergunta e tudo tem o porquê da resposta. Tá certo, meu irmão? Quando você já tem o conhecimento disso tudo, aí sim você passa da crença para a convicção. Tá bom? Fique com Deus. Será que ainda dá? Tem uma curtinha aí? A Tatiane Farias, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: é possível uma mãe de santo prender um filho em sua casa espiritual por meio de magias? Tatiane, nosso saravá fraterno, olha, eu vou falar uma coisa. Se o filho no santo entrar naquela sintonia, ele vai ficar mentalmente preso, com certeza, porque ele está entrando naquela sintonia ali, ele está baixando o campo vibratório dele e vai começar a ter uma série de transtornos, tá? Agora, eu não queria ter nenhum filho no santo que não quisesse ficar do meu lado, não. Acho que cada um tem que seguir o seu caminho de acordo com o que os seus guias mandam. Porque essa questão também é importante a gente lembrar, que a gente não fica numa casa espiritual, não deveria ser assim, por vontade própria. É o nosso campo vibratório que determina onde a gente vai ficar. Entendeu? Então eu não sou adepto não, né, mãe? Imagina ficar prendendo filho no santo, o que você acha? É complicado, né? Porque a gente sabe que nós todos temos que trabalhar de coração. Com certeza. Né? Com vontade, sintonizado. E a pessoa que está amarrada, está presa, ela jamais vai ter esse sentimento. Então, ao invés de acrescentar, né, vai prejudicar o trabalho. É complicado isso, né? Muito bem. Encerramos mais uma vez o nosso quadro Saravá Umbanda e o boa noite da minha querida esposa Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos irmãos da família Tel, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado pela audiência e que nós possamos estar juntos no próximo programa com muita luz e muita positividade. Que assim seja. Querido irmão Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite para nossa querida família Tel. Boa noite, ouvintes. E agradecendo sempre ao nosso Pai Oxalá pela oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais. Que assim seja. Querido irmão professor Humberto Vieira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, amigos da família Tel. Amigos ouvintes, que tenhamos um final de semana com muita paz e muito amor no coração. Que assim seja. Querido irmão Vinícius Alcântara, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos aqui na mesa. Boa noite aos queridos ouvintes e à grande família Tel, né, que sempre prestigia nossas noites. Sem dúvida. Querida irmã Luciene Oliveira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Querida família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de muita paz e muita luz. Minha querida irmã Érica Regis, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo. Boa noite, família Tel. Um ótimo final de semana para todos. Que assim seja. Vamos à homenagem à nossa querida e beijada Terezinha da Praia.
Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. Quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir, até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibeijada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibeijá. Queridos irmãos, e é exatamente com essa salve a querida Terezinha da Praia, Onibeijada. E é com essa maravilhosa melodia e com a vibração da Ibeijada que encerramos o programa Umbanda Sem Fronteiras. Até o próximo sábado, às 9 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.